Fala galera, beleza? Aqui é o Sandez e hoje, gente, eu estou aqui para reagir mais um vídeo da Mula Sem Cabeça. Pois é, gente, eu fui ver no canal do Marcos e ele tinha me postado aqui um vídeo recente, né? Ele me recomendou, né? E de novo, gente, Mula Sem Cabeça. Cara, vai ter vídeo de folclore, né? Começou com a Mula Sem Cabeça. Deixa eu adivinhar o próximo. Saci, lobisomem, boitatá. Quem vai ser o próximo, né? Eu acho que eu tô dando até ideias pro Marcos, né? Eu acho que o Marcos vai me postar aqui os próximos. Mas ele tá me postando mais vídeo da Mula Sem Cabeça. Que por sinal, eu acho que eu tô reagindo dois, né? Dois, né? Eu já reagi dois. Né? Um que já foi do canal do João Soares, né? Então, cara, eu acho que foi dois mesmo. Então esse vai ser terceiro, né? Só que esse, diferente dos outros, tá escrito aqui: Mula Sem Cabeça, Lendas do Brasil, Interec 1. Ó, então eu sei que esse dono desse canal, né, que ele me recomendou, fez vários vídeos de lendas do Brasil. Que obviamente como a Mula Sem Cabeça, Lobisomem, Saci, entre outros, né, eu acho. Mas ele me recomendou só a Mula Sem Cabeça, então bora então pra ver a Mula Sem Cabeça, né? Então, bora pra reagir, né? Ah, mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E comente aqui, galera, você já viu esse vídeo, hein? Comente aqui a sua opinião e o que vocês querem que eu traga aqui pros próximos vídeos, beleza? Então, galera, agora chega de enrolação e bora pro vídeo em 3, 2, 1... Seja bem-vindo a mais um vlog do terror. Nossa, o vlog de terror, meu Deus do céu. Bem, eu resolvi começar uma série de vídeos que vão destacar algumas lendas e criaturas que fazem parte do folclore e da crença no Brasil. Bem, eu não sei se você já notou, mas quando falamos de assombrações brasileiras, na maioria das vezes a nossa mente cria um cenário cômico sobre o assunto. Você pode reparar, as criaturas lá de fora são vistas como assustadoras, enquanto as nossas é sempre algo cômico, algo hilário. Isso acontece porque, no geral, os livros de história e todo o resto do material que temos que ilustram essas criaturas tentam passar isso de uma maneira bem infantil e até mesmo meio que meiga. E por alguma razão, talvez nós tenhamos nos acostumado com isso. Como primeiro tema, eu escolhi a Mula Sem Cabeça. A história tem diversas variantes, mas eu escolhi a minha favorita e pode apostar, ninguém em sã consciência gostaria de topar com essa criatura no meio da noite. Duvido que alguém tem coragem com essa Mula Sem Cabeça. Realmente exista. A história é mais ou menos assim. Há muito tempo atrás, um padre chamado Romeu veio para o Brasil com a intenção de se instalar em uma colônia que fica em algum lugar na região do Nordeste. Ele foi bem recebido, conheceu muita gente, inclusive conheceu uma mulher chamada Francisca, que era esposa de um coronel que dominava as terras daquela região. Mas o que deveria ser, na verdade, uma espécie de missão divina, se tornou, na verdade, um romance cheio de mentiras e traição, pois o padre Romeu e Francisca haviam se apaixonado. Um padre e uma mulher casada, sabe, no início eles até tentaram resistir, mas a tentação foi maior. Sempre que podiam, os dois se encontravam na capela que ficava próxima à colônia, e, é claro, às escondidas, e isso depois da missa. E todas as vezes que estavam sozinhos, agiam de maneira depravada entre quatro paredes. Apesar disso, o povo começou a desconfiar do romance dos dois. E eles até foram pegos, mas ninguém se intrometia nesses assuntos. Eu não sei por qual razão, mas ninguém se intrometia. Cara, essa história... Certo dia, enquanto estavam no bem bom, Deus resolveu intervir. Ele enviou para a capela um ser celestial que confrontou Romeu e Francisca e lhes lançou uma maldição.
A mulher foi transformada em mula, em uma espécie de égua, e no bom sentido. E ninguém poderia ver a sua face, pois ela lançaria chamas, e isso seria por toda a eternidade. E ao homem foi dado o castigo de ser transformado em uma espécie de ferradura de metal. Ele ficaria preso às patas da égua ou da mula, e ela o pisaria por todos os dias, durante também toda a eternidade. Bem, em resumo, ambos permanecerão ligados um ao outro e vagarão sem rumo por todo o sempre. Bem, os personagens são fictícios, mas a lenda é bem essa. Mas o interessante sobre isso é que pessoas mais velhas, principalmente pessoas do interior, costumam relatar a sua experiência com a tal mula sem cabeça. E diferente das alegorias folclóricas, as pessoas que dizem terem visto essa criatura sempre contam uma história parecida. Eles dizem que quando ela aparece durante a noite nas matas, nas fazendas, nas terras, é possível ouvir o choro de uma mulher. E os que possuem coragem para matar a sua curiosidade para se aproximar disso, se deparam com uma aberração com essas características que eu darei agora. Uma mula preta, muito alta e forte, com a cabeça coberta por chamas. Da metade para baixo das suas 4 pernas, é possível ver um fogo vermelho, avermelhado como se fosse um metal queimando. E onde quer que ela pise, a terra ou o solo não dará mais frutos, é queimado de imediato. Dizem que ela procura por homens e mulheres infiéis. E quando os encontra, ela os ataca. Ela parte para cima e derruba a pessoa no chão. E após derrubar, ela tenta pisotear a pessoa até a morte, até que seus ossos Nossa! por completo. E os antigos relatam que dificilmente alguém consegue escapar com vida dessa criatura. E os poucos que conseguiram, ou que dizem ter conseguido, sempre se orgulham das marcas que ela supostamente teria deixado em seus corpos, como por exemplo, ossos quebrados e sinais de queimaduras. Em resumo, para muitos, a mula sem cabeça é só aquela alegoria do folclore, aquela imagem tosca daquele cavalinho soltando fogo pelo pescoço. Mas para alguns, parece ser um ser, uma criatura muito perigosa. Bem, agora que você já conhece toda a história, tente se colocar no lugar, na situação daquelas pessoas que dizem terem sido atacadas por esse tipo de criatura. Tente imaginá-la em sua frente, lhe encurralando. Aí você vai notar que ela não é tão engraçadinha assim como dizem. Eu não consegui encontrar a origem dessa história, talvez até ela não tenha. Mas é uma lenda muito interessante e faz parte da nossa cultura. Eu espero que você realmente tenha apreciado a história. E não se esqueça, deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou. Dê seu like, compartilhe esse vídeo e se é novo ou nova por aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Gente, agora vamos nessa. Minha opinião, né? Vamos começar. Então, pelo que eu entendi, o cara contou pra gente uma história sobre a mula sem cabeça. Mas eu reparei que quando ele começou a falar, eu escutei aquela música, tipo, assustadora, sabe? Eu não sei se todo mundo reparou, deve ter muita gente que ficou só escutando a voz do que o som, né? Se quiser, volte a assistir e escute pelo menos um som, né? Porque eu escutei. Mas ele contou a história, que por sinal, gente, que história, hein? E que também ele fez até uma pergunta, tipo, falou pra gente, uma pergunta não, ele pediu pra gente imaginar sobre a nossa situação se a gente estivesse no lugar dessas pessoas que falou que viu a mula sem cabeça, né? Tipo, vamos por exemplo, você tá frente a frente com a mula sem cabeça. Cara, se eu tivesse frente a frente, eu fujo, né? Porque obviamente, né? Mas ninguém tem coragem de dar de cara com a mula sem cabeça. Mas é claro que não existe, né, gente? Vimos stories, né? Mas
Cara, pior que muita gente fala que mula sem cabeça é uma criatura assustadora, uma mula com cabeça de fogo e ferradura de ferro, de fogo, sei lá. Todo mundo fala essa história da mula sem cabeça. Mas a maioria das pessoas falam que não existe. Não, é só uma historinha e tal, mano. Mas, depois desse vídeo, meu Deus do céu. E ele falou e tal, com aquela voz, tipo, uma vozinha pra ficar uma história mais sombria, pra ele contar uma história muito sombria, né? A maioria das histórias que eu escuto são, tipo, as vozes alegres, uma voz normal e tal. Só que cara, ele fez uma vozinha calma, tipo, uma voz rouca, né? E uma voz de suspense e pra dar medo nas pessoas, né? E ele até, eu sei que ele é edição, né? Mas os brilhos na tela aqui tava em branco e tal. Como eu falei da música e tal, ficou tipo muito uma história assustadora, né? E ele falou muitos detalhes sobre a mula sem cabeça, né? Gente, eu até gostei desse vídeo, né? Gostei. Eu curti. E principalmente que eu achei legal ele falar mais detalhes sobre a mula sem cabeça. Mano. Gente, depois desse vídeo vai virar um dos meus vídeos. Vai ficar tema de folclore, né? Porque eu tô vendo mais vídeos da mula sem cabeça. Como eu disse, já é terceiro vídeo da mula sem cabeça, né? O primeiro foi do João Soares. O outro que... Nossa, eu acabei esquecendo, né? Era a origem da mula sem cabeça. E agora é esse aqui, meu Deus do céu. Mas, cara, eu curti, mano do céu. Como os outros, eu também gostei. E, mano, Marcos, se você tiver mais vídeo pra me mandar, pode mandar pra mim aqui que eu vou trazer, beleza? E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, por favor, pare o vídeo aqui e vão lá deixar um like, se inscrever no canal e ativar um sininho. E de bônus, comente aqui. Você já ouviu falar muito bem da história da mula sem cabeça? Hein? Como foi sua reação a ver esse vídeo? E o que vocês querem que eu e o rei, né, traga pra vocês os próximos vídeos, beleza? E, gente, ó, já falei dos outros vídeos, mas mesmo que esse vídeo não seja do canal do Marcos, ele me recomendou o vídeo, né? E eu sei que ele também tá postando vídeos no canal dele, então para o vídeo aqui e vão lá no canal dele e vão lá se inscrever, deixar um like e ativarem um sininho. E de bônus, assistir os vídeos lá, que eu já assisti muitos vídeos lá no canal dele e são ótimos. Então, tá esperando o quê? Vão lá assistir, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!